Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis, capítulo 6. A corrupção entre os filhos dos poderosos, dos filhos de Caim, e os filhos dos homens da semelhança de Adão. A terceira geração fica sem a cobertura protetora. O aparecimento dos primeiros homens endemoniados da história, o resultado do julgo desigual entre os filhos dos poderosos e os filhos dos homens. Os filhos de Adão, pela linhagem de Sete, deram origem a uma geração de pessoas que começaram a compor as classes baixas rejeitadas por causa de sua fé, e ainda eram chamados por zombaria, filhos de segunda classe. Por isso, no capítulo 6, teremos a diferença entre eles. Embora tenhamos aprendido o contrário, os filhos de Caim eram os que se consideravam como os filhos de Deus, que quando traduzido do aramaico e do hebraico tem os seguintes significados: filhos dos senhores em hebraico e filhos dos poderosos em aramaico. Pois erroneamente se autoconsideravam descendentes diretos de Deus. Erroneamente. Gênesis 4:1. E os filhos dos homens, literalmente filhos de Adão, eram chamados pelos filhos de Caim de segunda classe. Isso ficou marcado no mundo até hoje, pois assim os servos de Deus são considerados, mas eles na verdade são os adoradores como Enoque, Enos e Noé, considerados pobres, servidores dos poderosos, mas cheios de Deus. Mas os que se orgulhavam de ser filhos diretos de Adão, os caimitas, eram repletos de atitudes macabras, eram uma classe de homens maus, violentos, assassinos e semelhantes a Lameque, assim como vemos na lista do capítulo 4 de Gênesis. Gênesis 4, versículo 17. Gênesis 5, versículo 2. Gênesis capítulo 6, verso 1. E sucedeu que, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a superfície da terra, eles tiveram filhas. A origem da atuação dos endemoniados na terra. Os demônios não são mutações de criações divinas. Os demônios não são resultados da relação sexual entre homens e demônios. Mulheres e anjos caídos, isto é doutrina de demônios, que os falsos mestres querem estabelecer no nosso meio. Por isso, o entendimento do estado do mal, da pessoa do mal e do lugar do mal é uma equação teológica pela qual devemos entender a origem dos demônios. Quando e como passaram a existir demônios? Demônios é uma palavra que damos a espíritos malignos, isto é, anjos caídos, que se manifestam em pessoas, que se encarnam em pessoas vivas. Uma pessoa está endemoniada ou endemoniado quando um espírito maligno toma possessão dela. Uma pessoa pode estar possessa quando sua mente está completamente tomada por uma ou mais mentes demoníacas ou oprimida, exteriormente sendo bombardeadas por palavras, pensamentos, visões, concupiscências externas, sem que perca sua identidade mental. Os anjos caídos são os mesmos que caíram com Lúcifer, o luzeiro da presença de Deus, e deixaram as regiões celestes para entrar ilegalmente no mundo dos homens. Espírito maligno é o mesmo que anjo caído, e vem da parte de Satanás. Deus pode autorizar a atuação dele segundo um propósito de juízo ou de disciplina. De juízo, como foi no caso de Acabe e Esaú; de disciplina, quando não queremos perdoar conforme temos sido perdoados. Mateus 18, 15 a 35. A atuação dos anjos caídos
como demônios passou a existir pela primeira vez quando as filhas de Sete e os filhos de Caim romperam as proibições divinas e se uniram em jugo desigual. Gênesis 6, 1-3. Dessa união não nasceram demônios, mas deu início a possessões demoníacas. Isso começou a acontecer quando as filhas dos homens e os filhos de Caim se juntaram em matrimônio e desobedientemente constituíram família sob jugo desigual, sem a bênção e sem as permissões divinas. Até aquele momento, os filhos de Caim, devido às vocações que estavam neles, estavam protegidos por Deus por um sinal de proteção que os livrava do poder possessivo de Satanás. As vocações da humanidade, como a agropecuária, a construção civil e imobiliária, e a música, e a arte, e a indústria, estavam sendo protegidas por Deus em Caim, pois Abel havia sido morto. A vocação agropecuária e a vocação musical pertenciam antes a Abel, mas agora Caim teria que desenvolvê-las na sua geração, porque havia dado morte a seu irmão. Na geração de Sete havia uma unção especial para realizar coisas ligadas a Deus e a seu nome, tais como invocação, culto, sacrifício, holocaustos. Caim passou a representar o tipo de reino humano e Sete o sacerdócio diante de Deus. Estas duas raças não poderiam misturar-se para que não perdessem a proteção que estava sobre elas, a fim de que Satanás não tomasse possessão do homem, pois até então nenhum dos seres humanos havia sido possesso por Satanás. Assim Deus estava protegendo a vinda da semente redentora, Gênesis 3,15. O resultado da desobediência, quando eles desobedientemente uniram-se, uma nova geração nasceu e adentrou neste mundo sem nenhuma proteção. Então começaram a aparecer os primeiros gigantes, assustadores da terra, pois cada um deles era chamado Nefilim. Desconhecidos daqueles homens com manifestações sobrenaturais, passaram a ser chamados como Nefilins. Isto é, os gigantes em força descomunal. Imagine toda aquela gente assustada e temerosa por causa daqueles seres humanos atuando de forma estranha. Imagine a reação das pessoas vendo aquela novidade, mas eram pessoas com as características peculiares de quem estava endemoniado. Eles colocaram uma raça à disposição de Satanás. Até aquele evento, Satanás ainda não havia entrado em nenhum só homem através da possessão. Agora, por causa de uma nova desobediência, os demônios estariam atuando na humanidade. O jugo desigual propiciou a existência de uma geração sem cobertura e livre para os demônios atuarem. É por isso que, até hoje, os que são nascidos de Deus, o diabo não pode tocar, porque no momento em que crerem em Deus, recebem imediatamente o selo de propriedade divina. Satanás não pode possuí-los, porque tem o selo de possessão de Deus. São herança de Deus, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. As primeiras gerações daqueles dias nunca haviam presenciado o fruto do jugo desigual na história. Uma geração sem cobertura, sem selo de propriedade divina e sem a proteção contra os demônios. Passa a existir então uma nova geração de pessoas abandonadas no mundo das trevas. Até hoje, filhos fruto de laços de jugo desigual, sofrem este ataque porque ficam desnorteados e sem rumo espiritual. A seguir, a Bíblia fala de vários nomes de gigantes na Bíblia, os quais são diferentes dos nefilins.
que são pessoas possuídas por poderes sobrenaturais. Deuteronômio 2:10. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Verso 11. Eles também são considerados refaíns, como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamam Emins. Verso 12. Outrora os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Verso 20. Também essa é considerada terra de refaíns. Outrora habitavam nela refaíns, mas os moabitas, os amonitas, lhes chamam zanzumins. Verso 21. Povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Verso 23. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Estes nomes de gigantes registrados em Deuteronômio, etimologicamente se referem a gigantes de porte físico exagerado, homens de força física avantajada, não sobrenatural, como temos em Deuteronômio 3:11. Porque somente Og, rei de Bazã, ficou de resto dos refaíns, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Estes gigantes que acima a Bíblia registra, vistos são como grandes do ponto de vista físico, apesar de serem também bárbaros e possuídos por demônios. Devido à vida que levavam, dessa geração saíram os pais do gigante Golias e seus 4 irmãos, mas a palavra Nefilim, que se aplica aos filhos da união desigual de Gênesis 6, está diferentemente ligada a uma pessoa que possui poderes sobrenaturais. Pessoa rebelde e incontrolável, como o Nimrod. Estes foram os primeiros endemoniados da história da humanidade. Gênesis 10:8. Cuxê também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso, que quer dizer rebelde e possuído de força sobrenatural incontrolável na terra. Verso 9. Ele era poderoso rebelde diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso rebelde diante do Senhor. E Gênesis 11:3. Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Verso 4. Disseram mais: Eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 6, verso 2. Os filhos dos poderosos Bene Elohim viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que por eles foram escolhidas. A volta do Espírito Santo ao trono de Deus, Ezequiel 1. O anúncio da saída do Espírito Santo, intercessor da terra. Os próximos 120 anos não eram anos de vida que o homem teria.
como ensinam alguns, mas o tempo que ele teria de graça até o dilúvio. O Espírito Santo estava acostumado com a terra e com os homens. Ele já naquele tempo intercedia pelo mundo. Ele contendia com Deus em favor dos homens. Mas dali em diante, Deus determinou que essa bênção seria dada à igreja, Romanos 8:26. Quando Jesus disse que enviaria o Espírito à igreja para sempre, sabia do que estava falando, pois a ordem divina decretava que o mundo não receberia mais para sempre. Não o receberia mais para sempre. Jesus rogou ao Pai e ele tornou a enviá-lo à igreja. Rogar quer dizer, mesmo que se saiba que a resposta pode ser não, será pedido. Até o dilúvio, o tempo dos homens na terra seria, a partir daquele momento, de 120 anos. Não se falava dos dias de vida de uma geração, mas do tempo no qual o homem tinha para arrepender-se com a pregação de Noé. Vejamos pela trajetória do Espírito Santo no Antigo Testamento, a partir da dispensação do mistério, Efésios 3:9. Número 1, o Espírito Santo aparece em Gênesis 1, capítulo 1, 2. E o seu trabalho era especial, preparar a terra sem forma e vazia para que a obra criadora do Pai fosse executada no nível do tempo. Era um grande desafio missionário. Número 2. O Espírito Santo preparando a criação em um período incalculável. Gênesis 1, 2. Eras e eras. Deus, em sua preexistência, não era imediatista. Jó 33, 4. Número 3. No período pós-criatório, de Gênesis 1, 3 até Gênesis 6, 3. Número 4. No período de Gênesis 6, 3 até João Batista, o Espírito Santo foi retirado da terra e foi-se ao trono para trabalhar no meio das rodas. Pois assim lemos em Ezequiel 1, 19 a 21. A partir daí começa a trabalhar esporadicamente entre os homens, de forma sobrenatural em porção não estável, sobre os profetas, estando em um e ausente dos demais. Neste período em que não habitava em nenhum espírito humano, estava diante do trono, unido ao Pai. Apocalipse 1, 4. Neste período ele atuava sobre os homens, mas não os enchia e nem os batizava. A partir daí, de Gênesis 6, 3, o Espírito Santo começou a manifestar-se. Sobre os líderes, profetas, juízes, reis, patriarcas, sacerdotes e nazireus. Era uma manifestação não contínua sobre homens carnais, como Salomão, como Sansão, nos quais o Espírito Santo não podia permanecer. Sobre juízes sem nenhuma santificação, pois Deus tinha muito trabalho com os homens. O Espírito Santo não podia contender com eles continuamente. Foi uma luta constante. O profeta Davi conseguiu pedir a Deus: não tires de mim teu Espírito Santo, pois ele sabia da sua limitada operação. O Espírito Santo não veio para ficar e Davi sabia disso. Percebeu com clareza que nesta época o Espírito Santo podia sair de um e entrar em outro. Ele sabia que o Espírito Santo não permanecia no homem e nem era derramado sobre os homens. Número 5. Em Cristo, assim ele permaneceu até o seu trabalho na vida do Messias. Com quem entra no céu após a sua ressurreição, quando foi enviado definitivamente sobre a igreja. Segundo lemos em Atos 2, o Espírito Santo estava atuante no seu ministério terreno nas suas 7 manifestações.
antes e depois da ocasião de sua vinda, em forma corporal. Esteve em plenitude somente em Cristo. No ministério de Cristo, o Espírito Santo esperava a glorificação do Filho. João capítulo 7, versos 37 a 39. Apocalipse 4, 5. Hebreus 1, 1 a 9. Número 6. Desde o princípio da igreja até hoje, o Espírito Santo tem sido um dos um dom. Os discípulos de Cristo não fariam nada sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo. Na glorificação de Cristo, o Espírito Santo foi enviado à terra. João capítulo 14, versos 16 e 17. Número 7. Está vivo e ativo na igreja. Apocalipse 5, 6. Isaías 11, 2. Seu trabalho é semelhante às tentativas de envio da pombinha, depois que a arca achou repouso no Arate. Veio e não encontrou repouso. Veio e levou um ramo no bico, e depois veio e jamais voltou. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor Jeová: o meu espírito não contenderá comigo por causa do homem, para sempre, porquanto este é carne, e os seus dias serão 120 anos. As primeiras manifestações de possessão demoníaca na terra, Caim foi livre dela por causa do sinal. Esta geração ficou sem cobertura espiritual. O resultado dos filhos sem cobertura, nem do sinal em Caim, nem do sinal do Espírito Santo em Sete, homens endemoniados. Os descendentes de Caim eram conhecidos erradamente como filhos diretos de Deus ou filhos dos poderosos. E por causa do sinal que foi posto em Caim, em razão da rebelião e a vaidade de Lameque, que se vangloriava com seu alto juízo, que contava 70 vezes 7 em contraposição à autoridade de Caim, 7 vezes, bem como em razão das 4 vocações da humanidade, serem notórias na sua geração: a vocação imobiliária, a vocação da arte e da música, e a vocação da agropecuária, a vocação da indústria. Portanto, foram chamados filhos dos poderosos, outro nome para filhos de Elohim, mal traduzido em muitas versões bíblicas conhecidas. Por outro lado, os filhos de Sete, conhecidos como os filhos secundários diretos de Adão, por causa da interpretação de Gênesis 5, 1 a 3, segundo a imagem e a semelhança de Adão, passaram a ser conhecidos como os irmãos de segunda classe. Isso até hoje é notório, pois a sociedade dos grandes empresários da humanidade assim considera os verdadeiros e humildes servos de Deus. Os religiosos são chamados de segunda classe, enquanto os grandes da área econômica e os ilustres membros das ricas sociedades são chamados de poderosos, pois têm como opção o humanismo, mostrando propositalmente uma clara distância a Deus, o Criador. Assim, as filhas dos homens eram as mesmas filhas de Sete, e os filhos dos poderosos, os filhos de Caim, os poderosos da terra. Aqui está a prova de que os filhos de julgos desiguais são problemáticos e muitas vezes endemoniados. Gênesis capítulo 6, verso 4. E houve gigantes, Nefilim, na terra, naqueles dias, e também depois de isto, aconteceu após os filhos dos poderosos conhecerem as filhas dos homens, que lhes deram filhos poderosos, bem a Elohim, que desde os tempos antigos foram varões de fama. Estes homens fortes foram os homens famosos que houve desde os dias mais remotos. Os tempos dos homens sem lei, todos condenados em Adão, sem responsabilidades individuais, Romanos 7:9.
Em função da grande violência que se estabeleceu naqueles dias, por causa da inclinação dos pensamentos do coração, da nova geração que passou a ser morada de demônios, Deus tomou uma decisão drástica. A nova geração nasce descoberta, sem sinal de proteção e sem o Espírito de Deus para contender ao seu favor. Paulo escreve desde quando esta inclinação é má, Romanos 7:9. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor Jeová que era grande a maldade do homem na terra, e que todos os pensamentos do seu coração eram constantemente maus. O arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento do homem, que se arrepende porque mente e peca. A tristeza, segundo Deus, opera a vida. Deus planeja destruir a primeira civilização. O arrependimento de Deus é fruto de sua misericórdia pelo seu futuro, e não um ato resultante de seu pecado. O homem se arrepende por causa de seu pecado. Deus se arrepende por causa de sua santidade. O arrependimento de Deus não destruiu o homem, mas abriu um caminho para uma nova geração que os adorasse e que o obedecesse. Gênesis capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor Jeová de ter formado o homem na terra, e isso entristeceu o seu coração. O homem e a sua provisão serão destruídos da terra. Quando Deus tira o Espírito Santo da terra, o homem fica sem intercessor. Não houve quem intercedesse pelo homem como Moisés intercede por sua geração. Com a saída do Espírito Santo, o homem fica vulnerável à destruição. Qualquer homem sem intercessor morrerá sob a ira de Deus. A figueira que nasceu fora de Betânia secou e não pôde vencer as palavras ditas por Cristo. Nunca mais como alguém fruto de ti. Mas a outra figueira que nasceu dentro da vinha, embora estando fora de seu habitat, houve quem intercedesse por ela quando o Senhor determinou que a arrancassem e a lançassem no fogo. O vinhateiro representa o Espírito Santo, que intercede por nós. A destruição é fatal quando não há intercessor. Este verso representa a atuação de um Deus irado sem intercessor. Gênesis capítulo 6, verso 7. E disse o Senhor Jeová: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e aves dos céus, porque me arrependo de tê-los feito. As gerações de Noé, a graça nos livra do mal, mas nos inclui nos planos de ação. Quando não há Espírito Santo para interceder, o homem deve achar misericórdia diante de um Deus irado. Como Noé pôde achar misericórdia sem o Espírito Santo. Deus queria mostrar ao homem que a inclinação ao pecado não é por causa da ausência do Espírito Santo. Noé pode ser íntegro e reto sem a presença do Espírito Santo na terra. Ele conseguiu obedecer a Deus e a sua palavra. Sua atitude atraiu a misericórdia de Deus sobre a sua vida e família. Hoje podemos ser voluntários no nosso culto, mas Noé contava apenas com a misericórdia de Deus. O Espírito Santo se havia retirado da terra. A fé do patriarca estava baseada naquilo que ele havia ouvido e crido de Matusalém. A Bíblia viva daqueles dias, por isso Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa foi a atitude de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Jeová.
Homens que andam com Deus não precisam de leis escritas. A integridade de Noé era baseada naquilo que ele havia visto e ouvido de seus pais, Lameque e Matusalém. O fruto das obras de seus pais, da profecia de Maleque, lhe deu um destino profético para alcançar graça diante de Deus. Todos os nossos filhos que recebem estes ensinamentos e têm um destino profético, cumprem a sua missão, mesmo quando não têm todos os ingredientes para a sua vitória. Gênesis capítulo 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Era Noé homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Lembre-se que, conforme aprendemos no capítulo 5 deste livro, aos filhos que serviram mais tempo a seus pais, Deus lhes premiou com uma semente poderosa na terra, frutos que nasceram para mudar a sua geração. Noé foi o que mais serviu a seus pais, e quando gerou com 500 anos, Deus lhe deu porção tríplice. Gênesis capítulo 6, verso 10. E gerou Noé a 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. Romanos 1. O governo de homens nefilins, possessos de demônios. As palavras de Lameque ressuscitaram a violência daqueles dias. Lameque foi o traficante, o homem mafioso daqueles dias. Gênesis 4:23. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilda, ouve a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir intencionalmente, e um mancebo por contundir-me. Gênesis 4, verso 24. Se Caim há de ser vingado 7 vezes nas suas gerações, com certeza Lameque o será 77 vezes. Gênesis capítulo 6, verso 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Os filhos dos homens, como eram conhecidos, que haviam nascido para dar continuidade ao trabalho de Abel, tomar posse das 2 grandes vocações de sua geração, a música e a arte, juntamente com a agropecuária, mas cultuar a Deus como Abel e louvar como Enos, perderam seus ideais a se misturar em jugo desigual com os filhos dos poderosos, tornaram-se violentos, corrompendo seus propósitos. Assim o sangue de Abel clamou pedindo justiça. A geração dos adoradores como Enos, dos profetas como Enoque e Lameque, dos bíblias vivas como Matusalém, havia desaparecido. Gênesis capítulo 6, verso 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne corrompera o seu caminho sobre a face da terra. A ordem para construir a arca, tipo do meio da salvação do homem, o fim da antiga civilização que conheceu Deus em pessoa, a graça, o Espírito Santo e a mensagem de salvação, promessa da vinda do Senhor, um tipo da geração de hoje. Lucas 17, 26, 27. 120 anos haviam passado. 6:3. A violência impune havia aumentado e o Espírito Santo esteve procurando repouso em todos estes anos. Outra coisa que Deus vai provar, que não é destruindo o ambiente do homem, nem destruindo o homem que haverá mudança no comportamento geral da humanidade. O homem precisa de um intercessor. A retirada do Espírito Santo da terra foi um momento da terra foi muito prejudicial.
Deus quer provar que o Espírito Santo é o grande amigo do homem. Deus provou o homem, retirando o seu espírito, destruindo o ambiente do homem, destruindo o homem da terra, destruindo a terra. Nada disso mudou o homem. Tendo Deus falado de diversas maneiras, agora restava enviar o seu Filho para revelar o seu plano redentor que levava o homem ao arrependimento. Era o homem quem deveria se arrepender. Gênesis capítulo 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda criatura é chegada perante mim, porque a terra está cheia da iniquidade dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Tipos escatológicos da salvação: madeira, três compartimentos e revestimentos. Uma arca do testemunho ampliada. O betume toma o lugar do ouro. Deus quis salvar a humanidade por um homem. Assim como o homem se perdeu por causa de um homem, a arca de madeira de cipreste tinha o mesmo material da arca do testemunho. Deus estava vislumbrando o trabalho redentor naquela arca. Era Cristo. Se o homem entrasse nela, juntamente com a sua provisão, estaria salvo do dilúvio, mas lhe faltaria algo. Faze parte para ti uma arca de madeira de cipreste. Era a mesma madeira da arca do testemunho, a arca do concerto. Ambas as arcas falam de Cristo, do Cristo Salvador e do Cristo encarnado. A arca de Noé fala do Cristo encarnado. Ambas as arcas falam de 3 estágios. A arca de Noé fala de 3 andares. Depois de termos sido salvos, não podemos pular para o 3º andar de nosso discipulado. Muitos querem alcançar o 3º andar de seu ministério sem ter passado pelo primeiro. Este andar fala do discipulado, o 2º do nosso serviço e o 3º de nossa amizade. João 15. A arca do testemunho não tinha guia, ela era guiada pela nuvem. A arca de Noé não tinha motor, nem leme, nem timão. Ela dependia inteiramente da direção e da vontade de Deus. Deus a dirigia. Ela não tinha leme, porque o guia e comandante dela era Deus e Noé não podia interferir. Por isso ela está ligada diretamente à nossa salvação. Quando tudo termina, Deus mesmo nos eleva sobre o Ararat, acima de todos os lugares altos, pois é Ele quem nos exalta. Basta confiarmos nele. Farás compartimento na arca. Os seus compartimentos falam de nossa salvação. É obra de Deus. Ele sabe onde nos posiciona quando nos salva. Ele tem diversidades de projetos e pensamentos. Alguns são elevados e outros rebaixados. Mas todos estão dentro da arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora, tanto a arca, o testemunho como a arca de Noé foram lacradas por dentro e por fora. A arca de Noé foi lacrada com betume para não haver fugas nem entrada de água que pudesse afundá-la. A arca do testemunho foi lacrada com ouro. Para Deus não importa se a arca é lacrada com ouro ou betume, o fim é o mesmo. O betume nos livra de afundar, e o ouro cobre nossos nós, os nós da madeira de cipreste. A madeira de cipreste, cheia de nós, fala da natureza humana que, se polida, pode tornar-se exaltada. Mas Deus quer isso debaixo de sua glória, para que não seja destruída. Nossa salvação é lacrada com o mesmo betume que lacrou a arca de Moisés. O betume fala do sangue de Jesus Cristo e o ouro fala do Espírito Santo e sua plenitude sobre nossas vidas. Deus pode te colocar dentro de sua casa,
Mas se a sua casa não entrar no seu coração, de nada vale. Ao sair, ele violará o seu pacto. A salvação tem compartimentos. A salvação tem um tipo de madeira. A salvação é revestida por dentro e por fora. Betume representa aquilo que envelheceu por milhares de anos. Betume representa as ligas antigas que recebemos de nossos antepassados. Elas são suficientes para tornar-nos impermeáveis. A arca de nossa salvação é impenetrável por dentro e por fora. Deus trabalha com o betume por dentro e por fora. Igualmente trabalha com o ouro por dentro e por fora na arca do testemunho. Quando Deus não pode trabalhar com ouro, trabalha com betume, mas o efeito de impermeabilidade é o mesmo. Gênesis capítulo 6, verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás divisões na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. A arca terá 150 metros de comprimento e 25 metros de altura. Em 6 passos Deus chega ao limite do homem. 6 vezes a altura do homem é a medida de seu comprimento, mas Deus não permite que a sua altura seja maior do que o seu comprimento, pois ele não suporta e cai. Sempre o seu comprimento deverá garantir a sua estatura para que não caia, nem afunde. O homem precisa de lastro para não afundar nem cair. O homem precisa ser retangular. Deve ter lastro para os lados para que possa subsistir e suportar a sua responsabilidade no meio das muitas águas. Gênesis capítulo 6, verso 15. Desta madeira a farás, o comprimento da arca será de 300 côvados, 133,2 metros. A sua largura de 50 côvados, 22,2 metros. E a sua altura de 30 côvados, 13 metros e 32 centímetros. A salvação não prevê fuga, nem perda, nem desistência. A saída é para cima, um tipo do tabernáculo. A arca tem uma janela como saída. A única saída é para cima, é para Deus. A porta será no seu lado, mas estará fechada por fora por Deus. Nossa saída de emergência é para cima e ao nosso lado está a única saída que somente Deus pode fechar e abrir. Está ao nosso alcance, mas não temos chaves. Os compartimentos serão 3. Deus sempre os mesmos. A arca tem sempre os mesmos compartimentos da fé tricotômica do espírito, da alma e do corpo. Do ancião de dias. Deus sempre deixa a sua marca tridimensional. A arca tem sempre os mesmos compartimentos da fé tricotômica, do espírito, da alma e do corpo, do ancião de dias, Deus, do Verbo, Cristo e do Espírito Santo, da vida física, da vida eterna e da vida espiritual, da morte física, da morte eterna e da morte espiritual, do céu, da terra e debaixo da terra. Gênesis capítulo 6, verso 16. Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado, 44,4 centímetros, de altura, e a porta da arca porás ao seu lado, e a farás com o primeiro, o segundo e o terceiro andares. A arca, salvação durante a tribulação. As águas que foram elevadas para abrir o espaço para o homem virão e cobrirão nossa terra seca.
Quando não obedecemos às leis de nosso domínio, Deus tem meios para conspirar com a nossa violência. As águas que saíram para dar-nos espaço vão destruir o fôlego de vida de tudo que respira no nosso espaço. Tudo aquilo que recebeu a bênção do Espírito de vida agora será destruído. Gênesis capítulo 6, verso 17. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir, debaixo do céu, toda a carne em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. O pacto de salvação. A salvação seria alcançada no interior da arca. O pacto está guardado no coração. Das 8 pessoas, dois pares dos animais imundos e 7 dos animais impuros. Na nova criação, a justiça começaria com vantagem de 7. A salvação do homem inclui toda a natureza que lhe cerca. Primeiro sinal do pacto, direito de entrar na arca com a sua família. Salvava a família. Mais uma vez, Deus salva o sol, a lua e as estrelas de nossa família. Deus não salva o homem, Deus salva a família. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Segundo sinal do pacto, salvar-se-á a semente e os seus gêneros opostos, macho e fêmea, de onde Deus havia terminado seu trabalho. Há de recomeçar novamente, de 2 em 2, seu pacto consistia conservação da vida pela semente e seus gêneros. O segundo sinal do pacto lembrava a conservação e a continuidade da família. Deus trará o mínimo que seja selvagem. Deus levará o máximo que seja doméstico. 7 vezes Caim, não mais. Agora serão 7 vezes 7. Ele quer provar ao homem que dará uma oportunidade à nova geração de ter esta vantagem. Os filhos dos poderosos tiveram. Dará a Noé a possibilidade de ver os filhos domésticos se multiplicarem e a partir dos 7 pares limpos. Porém, novamente a iniquidade se multiplicará enquanto o doméstico se dividem em seus grupos. Gênesis capítulo 6, verso 19. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Terceiro sinal do pacto: as espécies serão conservadas, não mudarão. Ele trata das leis que regem a genética de cada espécie. Deus trará o mínimo que seja selvagem. Deus levará o máximo que seja doméstico. 7 vezes Caim, não mais. Agora serão 7 vezes 7. Ele quer provar ao homem que dará uma oportunidade à nova geração de ter esta vantagem que os filhos dos poderosos tiveram. Dará a Noé a possibilidade de ver os filhos dos domésticos se multiplicarem a partir dos 7 pares limpos. Porém, novamente, a iniquidade multiplicará enquanto os domésticos se dividem em seus grupos. Gênesis capítulo 6, verso 20. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para que sobrevivam contigo. Quarto sinal do pacto: tens o direito de levar o teu alimento,
No interior da arca devemos nos preocupar com o nosso mantimento. Aquilo que Deus faz, nós não podemos fazer. Mas aquilo que podemos fazer, Deus jamais fará. Podemos estar envolvidos na obra de Deus, mas não devemos nos esquecer de nossa responsabilidade civil e social. Trabalhar na arca de Deus requer responsabilidade com a nossa família e com a nossa missão e com todos aqueles que dependem de nós. Gênesis capítulo 6, verso 21. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento para ti e para eles. A garantia de nossa permanência na arca depende de nossa obediência aos mandados de Deus. Mas lembre-se que o Espírito Santo havia se retirado da terra. Gênesis 6, 3. Hoje é muito mais fácil obedecer, pois o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Gênesis 7. O começo do fim da antiga geração. Gênesis capítulo 6, verso 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Fim.